Olá pessoal, tudo bem? Surgiu algumas dúvidas, sobre como fazer o preenchimento aqui da planilha de planejamento bimestral. A primeira coisa que eu quero dizer é que o planejamento, a planilha é a mesma do ano passado, a estrutura. Então, portanto, vocês vão fazer do mesmo que vocês estavam fazendo, procurando as atividades e colocando na habilidade, O que mudou é que você não precisa mais ficar indo e voltando no livro, Então você não vai buscar lá uma atividade lá da última unidade e colocar aqui no primeiro bimestre, não. Porque no primeiro bimestre você vai olhar só a unidade 1 e a unidade 2. Então você vai na coleção desafio, unidade 1 e 2 e vai distribuir as atividades aqui conforme as habilidades. Precisa seguir a sequência que está aqui no planejamento? Não, você vai seguir a sequência do livro, não é a sequência da habilidade aqui, tá bom? Essa habilidade 1509, ela está em primeiro lugar aqui no planejamento, mas você vai abrir o seu livro e vai olhar qual é a primeira atividade, E aí você vai distribuir. Essa habilidade 1509, ela é uma habilidade que está presente no livro todo. Se a gente for aqui na coleção desafio, vou abrir aqui a coleção desafio, E se a gente buscar, ela aparece. Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza. Ela está presente em todas as unidades do livro, ou seja, vai aparecer em todos os bimestres, Por quê? Porque ela é intercâmbio conversacional em sala de aula, Só que na unidade 1, ela aparece aqui já, na abertura, que é essa capa aqui, das casas, e aí vem algumas perguntinhas aqui. No caso dessa atividade, está muito fácil, gente? Porque só apareceu ela, isolada, 1509. Então aqui ficou fácil. Como são as casas tratadas, você gosta desse tipo. Então realmente é uma atividade de oralidade, O professor vai fazer essas perguntas, as crianças vão conversar, passar uma roda de conversa, um debate, colocar isso aqui no data show, as imagens, enfim, conversar sobre o tipo de casa que eles conhecem, é isso mesmo. Então ficou fácil, você vem aqui e só escreve livro didático, unidade 1, página 23 e 24, abertura. Pronto, beleza. Então nesse caso ficou bem fácil. Mas aí acontece aquilo que vocês, uma das dúvidas que vocês apresentaram. Então vamos lá, vamos continuar aqui buscando ela no livro. Quando eu busco ela novamente no livro, ela aparece de novo na página 34 e 35, certo? Na 35 também, Ela está aqui, 1509. Então ela aparece nessas duas páginas. Aí veio a dúvida, eu preciso repetir essa página 10 vezes, nessas 10 unidades? Não. Por que não? Porque eu preciso ver qual é o foco dessa atividade. Como que vai ser encaminhado minha aula, não é isso? E para isso eu preciso conhecer as habilidades. Então vamos lá. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho a tela para a gente poder olhar aqui as duas telas junto, Então vamos lá. Olha, essa habilidade aqui, 1509, nós já sabemos que se trata de expressar situações de intercâmbio, Vamos para a outra aqui em cima, a 1502, tá bom? Tem a 1502 e 1503. Então vamos buscar saber quais são. Vamos buscar ela. Se você tiver com a planilha de planejamento aberta em Excel, se não tiver no Drive, se tiver no Drive, depois no final do vídeo eu mostro como fazer. Então vamos lá, se você tiver no Excel, você vai vir aqui nessa lupinha, localizar, lupinha não, binóculo, binóculo, e vai colocar aqui a habilidade que é a 1502. Então não precisa nem colocar ensino fundamental, você coloca só assim, 15, língua portuguesa, 02. Aí vai clicar em localizar próximo e vai aparecer para você, O que está escrito aqui? Até destaquei em vermelho. Por quê? Porque a BNCC traz ela de forma integrada, Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler e confirmar antecipações e inferências realizadas, Aí o Estado de Minas Gerais, o currículo, dividiu ela em A e B. Letra A, estabelecer expectativas em relação ao texto. Letra B, confirmar antecipações. Pode ser que você faça isso em 2 aulas, 3 aulas, talvez no mesmo dia, no outro dia, mas dentro de uma atividade só. Então o livro traz isso dentro de uma atividade só. Bom, essa 1502, ela pode ser um objetivo da minha aula nessa página, Então se eu abrir aqui, vou estender novamente para vocês verem, o que diz essa atividade para ler mais? Então, o texto que você vai ler é um poema que foi musicado, Depois fala, leia o título do texto, como você acha que é a casa, qual é o texto que o texto vai falar? Aí o professor fará a primeira leitura do poema em voz alta e você vai acompanhar, presta atenção no ritmo, na musicalidade das rimas.
Então, a própria comanda já diz para mim qual é o objetivo dessa atividade. Se a gente continuar na página 35, nós temos aqui um fato curioso sobre Vinícius de Moraes, o autor, né? E vai falar assim, para estudo do texto. Agora você vai ouvir e cantar a canção, né? Você vai ouvir e cantar a canção. Será que existe uma casa igualzinha nesse poema? Quantos versos existem? Aqui está localizando informações no texto e aqui está dizendo que vai cantar. Então, nessa atividade da página 34 e 35, nós temos algumas habilidades focais. Então, você não vai utilizar todas, tá bom? Então, vamos entender. A 1509, ela cabe aqui? Cabe, mas eu não vou usar ela agora, né? Eu já usei ela lá no início, lembra? Lá se eu abrir aqui, eu já coloquei ela aqui, né? Não significa que eu não possa colocar, mas eu já usei ela na abertura da capa, certo? Agora, a minha intenção é essa daqui, é a 1502. Estabelecer expectativas em relação ao texto. Ora, essa atividade, você não vai chegar lá e já despejar para o aluno um poema para ele ler, né? Ou cantar. Então, você vai fazer uma abordagem inicial, né? O que é um poema, uma conversa, o que caracteriza um poema, a rima, o ritmo, né? O que é um poema musicado. Então, assim, você vai criar expectativas em relação ao texto. E não é justamente isso que a 1502 está falando? Né? Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler? Então, já coloquei aqui, livro didático, unidade 1, página 34 e 35. Por que a 35? Porque a 35 vai falar, né, fatos curiosos aqui do autor, né? Vai falar do Vinícius de Moraes, do poeta, né? Vai fazer algumas incursões sobre o texto. Então, as duas páginas cabem aqui. Eu vou colocar aqui para ler mais, né? O livro didático, unidade 1, página 34 e 35, para ler mais. E aí, o que eu fiz? Vamos olhar a habilidade de cima. Vou diminuir aqui para vocês verem. A habilidade 1502B é a mesma, só foi dividida. Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Eu vou estabelecer expectativas em relação ao texto e depois de desenvolver essas expectativas, eu vou fazer a leitura com os alunos, vou cantar, vou fazer um estudo do texto ali e eu vou confirmar essas antecipações, né, que foram feitas. Então, eu vou estar desenvolvendo na mesma atividade, na mesma página, não é? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente repetir, Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, eu vou usar a mesma página sim, né? Eu vou repetir isso 10 vezes? Não. Eu escolhi já uma habilidade focal, a 1502. É que ela está junta, né? E olha que eu fiz isso também para a 1503. Tá vendo a 1503 aqui? Por que eu fiz isso com a 1503? Porque olha o que a 1503 diz. Localizar informações explícitas no texto. Se você pegar a página 35, né? Ao cantar a canção, fique atento também às rimas e ao destaque que elas têm. Se você trabalhar com os alunos para eles identificarem as rimas, você vai estar pedindo para ele localizar uma informação explícita, não é? É lógico, você vai primeiro dizer o que é rima, né? Mas aí, a casa, engraçada, nada, né? Chão, não. E aí eles vão, localize para mim no texto palavras que terminam com o mesmo som, não é? Aí vão estar localizando. Então veja, eu vou trabalhar essa habilidade, então ela também é importante. Então eu vou estar riscando aqui para vocês verem, habilidades focais, a 1502, estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler e confirmar essas expectativas. A 1503, que é localizar informações explícitas no texto. Inclusive, eu posso também pedir para o aluno, olha, assinale, risque a palavra casa, né? Eu posso pedir para localizar palavras simples, né? De 2, 3 sílabas, né? Simples, que ele já conhece. Casa, teto, nada, não é isso? Também posso. Então, eu posso trabalhar essa habilidade também na minha aula. Então, uma habilidade de foco. A 1509, ela não precisa ser o foco dessa aula. Intercâmbio conversacional. Então, eu não vou repetir essa página, né? Se a gente olhar a 1201, vamos ver o que a 1201 fala? Então, vamos lá. Vamos aqui, localizar. E aí eu vou buscar aqui a 1201 para a gente entender o que ela diz. Então vamos lá. 12, língua portuguesa 01. Localização próxima. Ela diz: ler palavras novas com precisão na decodificação. E
Então veja, esse aqui não precisa ser uma habilidade focal nas minhas primeiras aulas, porque nós estamos no primeiro bimestre, nós estamos na primeira unidade, nas primeiras páginas do livro, e eu não estou nesse momento, não é o foco da minha aula, não que eu não vá fazer isso, mas não é o foco da minha aula que os alunos leem palavras novas com precisão na decodificação dessas palavras. Eu posso desenvolver isso sim, né? Não estou dizendo, mas não é o foco, né? Então eu posso também desprezar essa 1201 no planejamento. Então eu vou para 1218. A 1218, eu já vou logo riscando aqui, ó, a 1218 e a 1219, por quê? Porque são habilidades foco dessa atividade. Sabe por quê? Vamos lá para a gente ver. Ó, localizar 12, língua portuguesa 18. Então, ó, 12, língua portuguesa 18, e ela está aqui, ó. Apreciar, então veja bem, apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades e jogos de palavras. Então veja que eu tenho aqui o foco dessa habilidade. Então, eu já até lancei aqui, ó, livro didático, unidade 1, página 34 e 35, para ler mais. Por quê? Porque, de fato, se a gente olhar aqui, ó, né, ó, é um poema, está dizendo aqui que o professor fará a leitura em voz alta e você acompanhará, prestará atenção no ritmo, musicalidade nas rimas, não é? Então, apreciar no poemas, como está na habilidade, de fato, é um foco dessa página. Então ela tem que constar aqui. Você vai repetir? Vou, não é? A 1519 também, por quê? Vamos lá? Ó, a 1519 não, 1219. A 1219 é, vamos lá, reconhecer em textos versificados rimas, sonoridades, jogo de palavras, expressões, comparações, né? Ó, sonoridade, né? Então veja que a habilidade 19 a 18, elas andam junto aqui, né? Então eu posso sim repetir. Então essas 4 habilidades são focais nessa atividade. Talvez eu não vá desenvolver ela no mesmo dia, na mesma aula, né? Mas elas são focais dessa página, tá bom? Se a gente continuar, para a gente entender melhor, vamos ver aqui, ó, a 0206. A 0206, ela não é uma habilidade foco, sabe por quê? Porque é uma habilidade complexa. Vamos lá entender ela. Vou aqui, ó. Vamos aqui, então, em localizar essa habilidade. Ó, o que a 06 diz? Ela diz perceber o princípio acrofônico que opera, olha que interessante, acrofônico que opera o nome das letras do alfabeto. Veja, embora essa habilidade ela apareça aqui no primeiro bimestre, ela pertence à análise linguística, é uma habilidade mais complexa, né? Que eu posso deixar ela para um segundo momento. Por quê? O que é o princípio acrofônico, gente? É assim, é aquele princípio que diz que há uma correspondência entre a grafia da letra do alfabeto e o seu som. Só que isso, em alguns alfabetos de outras línguas, cabe, mas no nosso a gente tem muita dificuldade desse princípio acrofônico, não é? Porque, ó, quando eu pego essa letra aqui, né, o CH, chão, a palavra chão, eu tenho o CH. Para um aluno, chão, quando você fala que o X tem o som, né, de X, ó, chão, o aluno vai então identificar o som X, né, com a palavra chão, vai escrever com X. Olha, chão começa com X. Então, quando o aluno vê aqui, olha, a palavrinha chão se escreve com CH. Por que se escreve com CH? Então, não há correspondência aqui com o princípio acrofônico, né? Esse princípio ele não é respeitado em algumas letras do alfabeto. Então, o X é uma delas, porque o X pode ter som de CH, pode ter som de Z, né? Igual exaustor, né? Então o X pode ter som de KS, né? Táxi, né? Pode ter som de S, texto. Então o X ele funciona com várias formas de escrever o som, né? Da palavra do X. Então veja, isso é um pouco confuso, exige um pouquinho mais de treino. Então não precisa ser habilidade foco
da minha aula, da minha atividade aqui. Então eu também vou desprezar essa 0206. Nesse momento eu não vou colocar ali. Aí eu tenho a habilidade 0212. Vamos ver o que ela diz. O vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas é necessário a gente fazer esse estudo junto, né, para a gente perceber aqui, e eu espero estar ajudando. O que a 02 diz? Então vamos lá, ó. 02, língua portuguesa 12. Olha ela aqui. Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, dentre outros gêneros da vida cotidiana. Então veja que o foco dessa habilidade é ler e compreender com certa autonomia cantigas. Olha, vamos voltar aqui. Será que o objetivo da minha aula hoje, né, dessa atividade, é que o aluno leia com autonomia canções e poemas? Não, não é esse o objetivo, né? Pode até ser, mas se a gente pensar bem aqui, iniciando o ano, isso é algo que a gente vai conquistando aos poucos, né? Essa autonomia. Tem esse objetivo? Tem, mas nesse momento aqui, nesse texto, eu estou usando ele aqui mais para identificar as rimas, para perceber o som das palavras, né? Formar a consciência fonológica na criança. Então também essa 0212, ela não precisa ser a habilidade focal dessa atividade. Se você quiser que seja, pode, mas não tem necessidade. Então também posso desprezar a 0212. Vocês estão entendendo como é que eu estou fazendo? Né? É nesse sentido. Vamos ver a 0215. Então a gente vai fazer toda a análise das habilidades para a gente poder entender o que é o estudo para fazer o planejamento. É isso mesmo, demanda um pouco de trabalho, de tempo, mas a gente aprende também, né? Então, ó, 0215, eu estou aprendendo aqui com vocês, né? 0215, até porque eu não estou na sala de aula, né? Então fazer isso aqui é importante, até mesmo para conhecimento. Então, ó, 0215, vamos lá buscar 0215. Então, ó, planilha do Excel, localização, vou colocar aqui a 0215, né? Já achou aqui, ó, né? Já está aqui, ó. Eu até já coloquei para vocês a página do livro, né? Por quê? Porque essa aqui eu considerei que é uma habilidade focal, né? Ó, qual que é? 0215, cantar, veja bem, cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia, não é? Então veja que se eu voltar aqui na atividade do livro, o que está dizendo para mim na página 35? Na página 34 não, está dizendo que o professor vai ler, ó, leitura do poema, não é isso? Em voz alta. Preste atenção no ritmo, né? Agora veja a página 35. O que diz aqui na atividade 1? Agora você vai ouvir e cantar a canção, a casa, certo? Então veja aqui na página 35, o objetivo está bem claro, né? Qual é o objetivo? É essa habilidade, a 0215, certo? E qual é a 0215? Cantar cantigas e canções obedecendo o ritmo. Então já pus aqui, ó. E aí eu não pus página 34, tá vendo? Eu pus só a página 35. Eu não pus a página 34, né? Eu pus a página 35. E eu pus um material complementar para mostrar para vocês assim: ah, tá bom, já tem no livro, acabou, não preciso fazer mais nada. Não, você pode buscar no material complementar, tá? Todas essas habilidades aqui, você não precisa parar só no livro didático, não, né? Você pode complementar com os materiais que são disponíveis, mapa de atividade 2021, 2022, mapa 2023, mapa 2024, tem os PET, em último caso, né? E tem também o objeto 2, que vocês podem utilizar para algumas habilidades. Por quê? A escolha que vocês fizeram, né, a escolha que foi feita do objeto 2 é o Pitanguá Mais. E eu já adianto para vocês, pelo menos que eu estive olhando aqui, do primeiro ano e segundo ano, é que o Pitanguá Mais, ele é um livro de práticas que focou mais na escrita. Olha para você ver, principalmente do primeiro ano que eu estive olhando, muita escrita, né? Está focado na escrita, do alfabeto, etc. E aqui também você percebe isso, que tem muita parte de escrita. Então, assim, é um livro mais focado na escrita. Se você quiser, vou deixar disponível para vocês no Drive, o objeto 2 de língua portuguesa da coleção Desafios. Só que aí tem um detalhe, né? Nós não temos ele impresso, porque não foi pedido. Então o que acontece? Vai ser só para orientar o seu trabalho. O objeto 2 da coleção Pitanguá, se você colocar a habilidade aqui, ó, vai ser difícil você encontrar ela, né? Por exemplo,
essa habilidade de cantar canções, cantar cantigas e canções, 0215. Vamos fazer um teste aqui para você ver, ó, né? 02, língua portuguesa, 15. Ó, ela vai estar toda junta, embolada aqui, ó, unidade 3, cantar cantigas e canções. Então, tem aqui no Pitanguá Mais, só que você vai ter que ir lá na unidade 3 e procurar lá, né? Então aqui, ó, no Pitanguá Mais, quando você coloca uma habilidade, busca, você encontra na unidade 3. E aí você tem que buscar a página que está, né? No caso a unidade 3 aqui, ó, eu encontrei na página 76 do livro. E aí você tem que buscar agora onde está essa atividade de cantar. Vamos ver se a gente consegue, né? É bem mais difícil do que o desafio. Vou mostrar para vocês o desafio como é mais fácil. Ó, vocês podem ver que o Pitanguá Mais ele foca muito na escrita, né? Ó, complete as frases, sílabas terminadas em LR, história em quadrinhos, ó, leitura, interpretação, compreensão, né? Estudo das letras. Aqui tem um trava-língua, né? Um trava-língua, uma fábula. E aí, finalmente, eu consegui achar aqui, ó, na página 103 da coleção Pitanguá Mais objeto 2, leia a cantiga a seguir para responder as questões A e B. Alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Então tem uma musiquinha aqui, ó. Então essa página do Pitanguá Mais, ela deve ser colocada aí também no planejamento, né? Então no Pitanguá Mais é um pouquinho mais difícil de você encontrar, você tem que ir analisando. Você veja que eu tive que olhar todas, né, toda a unidade 3. Então primeiro eu busquei lá, né, 0215 e encontrei ela aqui. Então ela está em qual página? Ela está aqui, ó. Ela está na página 103, tá? Só que veja, ela está junto com outras habilidades, porque está dizendo marca um X na outra gíria e apresenta substantivos. Então está trabalhando aqui, ó, análise linguística aqui, né? Então, junto com uma atividade de análise linguística, você encontra a musiquinha, a cantiga. Está dizendo que é para ler e não cantar. Então, se você quiser utilizar ela, logicamente, nesse dia, você pode também colocar ela como cantiga e cantar com os alunos, tá? Então, eu posso sim colocar lá também. Ó, página 103, unidade 3. Então, eu vou vir aqui. Aí vem uma dica de edição em Excel. Quando você está escrevendo uma célula de Excel, quando você quer escrever uma embaixo da linha, uma embaixo da linha do outro, você tem que apertar Alt Enter, tá? Ó, Alt Enter e o cursor vai para a linha de baixo, tá bom? Se você apertar Enter, não funciona, você vai sair da célula, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar um asterisco, eu gosto de trabalhar com o asterisco, que eu acho melhor que o hífen, que o Excel às vezes entende o hífen como fórmula, né? Ó, vou colocar aqui do ladinho para vocês verem. Quando você coloca um hífen dentro do Excel e começa a escrever alguma coisa e sai da célula, ele dá erro, porque ele entende como uma fórmula. Para evitar isso, você tem duas alternativas. Melhor, tem três, mas eu vou ensinar duas. Uma delas é você dar um espaço inicial, apertar a tecla espaço. Depois que você deu o espaço, você coloca o hífen. E aí você pode escrever normalmente, que o Excel não vai entender como erro. Outra solução é você fazer o que eu fiz ali, é colocar um asterisco. Coloca um asterisco e aí você coloca objeto 2, Pitanguá Mais, unidade 3, página 103. Página 103. E se você quiser mais específico, o que é interessante é você colocar, né, entre parênteses aqui, né, cantiga alecrim dourado, ok? Cantiga alecrim dourado. Então veja que eu já coloquei aqui, ó, né, 3 referências de atividade para essa habilidade. O objeto 2, Pitanguá Mais, unidade 3, página 103, cantiga alecrim dourado. O livro didático, para ler mais, o poema, né? Você pode colocar lá poema, entra aqui, né? Ó, para ler mais, e você pode colocar poema, a casa, né? Então veja. E aqui também tem um material complementar. Eu não pesquisei em todos, né? Mas você pode estar complementando com um mapa de atividades, ó, porque tem o mapa de 2023, aí você vai buscar, né? Ó, vamos ver se encontra, não encontrou, né? Vou aqui, ó, primeiro bimestre, ó, achou, cantar cantigas e canções obedecendo o ritmo e a melodia, que é esse aqui que eu coloquei aqui, ó, mapa 2022, primeiro bimestre, página 9, tá bom? Por quê? Aqui, se você descer aqui, ó, página 9, começa a atividade. E eu tenho aqui, ó, meu limão, meu limoeiro, meu limão, né?
essa musiquinha pode ser trabalhada na página 10, né? A página 11 já tem outras perspectivas, né? Ó, tá trabalhando outras habilidades. Então eu coloquei só página 9 e 10, né? Página 9 e 10, tá? Mas você pode depois desenvolver conjuntamente com outra habilidade da análise linguística, tá? Mas só para você ter ideia. Então você encontra no material complementar essas atividades. Como eu disse para vocês, o Pitanguá Mais é um pouquinho mais difícil para você achar, né? Primeiro você vai procurar, né? Voltando aqui, ó, o Pitanguá Mais, primeiro você tem que vir aqui, ó. Primeiro você vai pesquisar aqui, né? Ó, unidade 3, terceiro bimestre. Então veja que no objeto 2, ele segue uma outra lógica. Por quê? Porque nós estamos seguindo a sequência do livro didático da coleção Desafio. E a coleção Desafio traz no primeiro bimestre. Só que o objeto 2, cantar cantigas e canções obedecendo o ritmo e a melodia, tá? Então tem que ficar atento a isso aí. Aí você vai buscar lá no terceiro bimestre. Se a gente for na coleção Desafio, objeto 2, coleção Desafio, é mais fácil de você localizar a atividade. Só que nós não temos o livro impresso para o aluno. Mas serve também para uma referência, né? Então se você buscar aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Já mostra para você qual é a unidade. Unidade 6, né? Unidade 6, e aí você vai buscar mais uma vez e você encontra na página 85, atividade 10. Então fica mais fácil, porque se você for lá na página 85, se você for aqui na página 85 da coleção Desafio, você encontra aqui, ó, a atividade 10. Leia esta cantiga em voz alta com os colegas e o professor. Depois convide a turma para cantar, tá vendo? E aí vem o sapo cururu aqui. Então essa atividade também serve para ser usada. Então você pode também colocar aqui, ó, objeto 2, coleção Desafio, página 85, atividade 10. Não é? Só que aí você me pergunta, mas como é que eu vou fazer? Porque aqui tem um nome Moderna e aqui tem a resposta da atividade. E aí, como é que eu faço se não tem o livro impresso? Bom, isso aqui é um modelo de atividade, né? Você pode utilizar a ferramenta de captura do Windows. Então eu vou mostrar um segredo aqui para vocês, quem não sabe ainda, tá? Então fica atento aí que é uma dica muito legal. Já fiz um vídeo uma vez falando sobre isso no meu canal. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é. Ó, você vai vir aqui nesse botão iniciar e vai escrever aqui ferramenta de captura. Para mim já apareceu que eu sempre uso ela, tá vendo? Ferramenta de captura. Aí você clica aqui e ela vai abrir. Quando você clicar em novo, você vai selecionar a atividade que você quer copiar, o texto, né? Pode selecionar com desenho, não tem problema não. E vai abrir aqui, ó, a ferramenta vai aparecer isso para você, ó. Agora note que interessante, essa ferramenta de captura do Windows, ela tem a inteligência artificial, que é esse aqui, ó, ações do texto. Quando você clicar nesse botão ações do texto, tudo em volta vai ficar azul e a ferramenta de captura vai retirar, extrair o texto desse desenho. Isso é muito legal, ó. Clicar aqui, pronto, extraiu o texto. Não vai extrair o desenho, gente, só o texto. E aí o que eu faço com esse texto? Eu simplesmente, ó, seleciono tudo e copiar texto. Posso fazer isso, ou simplesmente venho aqui, ó, tá vendo aqui? Copiar todo o texto, pronto. Copio todo o texto, né? E vou abrir um documento do Word e vou colar. Pronto, colei, ó, tá tudo aqui. Agora é só eu formatar. Você quer ver como que eu fiz? Ó, vou mostrar para vocês. Aí, ó, formatei aquele texto, ó como ficou, né? Esse texto aqui que eu colei, ó, esse texto aqui que eu colei, né? Eu fui lá, coloquei letra maiúscula, dei espaçamento, centralizei o texto e fui fazendo isso aqui, ó, né? No final, aqui eu apaguei a resposta e no final eu fui no Google, pesquisei uma imagem de sapinho, copiei e colei aqui e pronto, já tem uma atividade, ó. Né? Uma atividade pronta, que foi tirada da coleção Desafio. Eu não preciso ficar buscando na internet, né? Tem aqui, ó, uma ideia e eu posso estar utilizando a ferramenta de captura do Windows, tá bom? Ele tem inteligência artificial e consegue extrair só o texto das imagens, de qualquer imagem, tá bom? Então fica aí a dica para vocês.
Então, gente, já vou concluindo o vídeo, né, para não ficar muito longo, mas vocês percebam que essa habilidade ela é importante. Então, se eu voltar aqui, para a gente concluir o livro, se eu voltar aqui nessa página 34, quais são as habilidades foco, então? São essas, né? A 1502, que é estabelecer expectativas e confirmar em relação ao texto. A 1503, que é localizar informações explícitas no texto, né? Inclusive aqui, ó, na página 35, pede, né, para você ficar atento às rimas e tudo mais, né? Então você pode estar pedindo para o aluno localizar as rimas, né? Chão, não, casa, engraçada, né? Aí nós temos aqui a 12, 18, 12, 19, que vai falar sobre a 18, vai dizer que é apreciar poemas e cantigas e tudo mais, né? E a 12, 19 é reconhecer as rimas, então o ritmo está aqui, ó, né? O próprio enunciado da questão, tá certo? E nós temos ainda uma outra habilidade de foco dessa atividade, que é a 0215, porque a 0215 fala o quê? Cantar cantigas, não é? Cantar, olha aqui, agora você vai ouvir cantar a canção. Então essas são as habilidades foco. Então essa página 34 e 35, ela deve estar presente no planejamento de vocês. E para a gente concluir de fato esse vídeo, nós temos ainda, só para finalizar aqui, ó, a habilidade 0226. Vamos ver se ela se existe a necessidade de colocar nela ou não a página. Vamos procurar aqui então, 0226. Vamos aqui em localizar 02 língua portuguesa 26. Vamos ver o que ela diz. Ela diz assim: ler e compreender com certa autonomia textos literários de gêneros variados. Bom, então não é? Porque assim, embora eu tenha que desenvolver isso no meu aluno, e eu vá desenvolver isso com o tempo, e esse texto vai me ajudar, não é o objetivo focal nessas primeiras páginas do livro. Eu vou estar aí nas primeiras semanas de aula, e o meu objetivo nesse momento aqui nessa aula não é autonomia na leitura, não é isso? Então ela não é uma habilidade de foco. Então veja que das 10 habilidades eu reduzi para 1, 2, 3, 4, 5, pela metade. E é isso que você vai fazer. E é isso que você vai fazer durante o planejamento, tá bom? Não são todas as atividades que têm 10 habilidades, né? Algumas têm 8, algumas têm 4, têm 3, mas é isso que você vai estar fazendo. Você vai estar reduzindo pela metade essas habilidades. Você vai estar objetivando a atividade, né? Qual é o objetivo? Qual o foco da minha aula com essa atividade? E aí eu vou extrair a habilidade, tá bom? Aí eu venho aqui no planejamento e aí eu coloco aqui, como eu disse para vocês, né? Então, veja que a 1509 só entrou aqui, por enquanto. Mas se eu continuar no livro, eu vou encontrar ela na capa, na abertura da unidade 2, né? E vou encontrar em outras atividades também, que eu posso estar utilizando a 1509. Então, eu não preciso colocar a página 34 aqui, embora lá também cite a 1509. Então, eu distribuo, eu vou estar distribuindo as atividades do livro no planejamento. Esse é o trabalho que vocês vão estar fazendo, tá bom? Então, espero ter ajudado, ter esclarecido algumas dúvidas, tá ok? E como eu disse no vídeo, eu falei para vocês que para você localizar a habilidade aqui no planejamento de forma fácil, para você não ficar assim correndo, né, o mouse, uma forma fácil é você vir aqui no binóculo, localizar, e aí você coloca a habilidade, né, igual tá aqui, ó, 02 língua portuguesa 26, né? Você pode pôr letra maiúscula, não tem problema não, tá? Você tem que pôr os dois números iniciais, não precisa pôr a letra EF, ensino fundamental, você põe só a identificação do ano, 01, 02, né? No caso do segundo ano, 02, ou às vezes de 1 a 5º ano, ou de 1 a 3, né? 13. E a língua portuguesa, é importante que você ponha, né? LP, e um número da habilidade. E aí só clicar aqui em localização próxima. Clicou e na hora já acha, tá vendo aqui, ó? Achou rapidinho, tá? Como é que faz isso daí no Drive? Então vamos lá, vamos abrir aqui o Drive para a gente mostrar, né? Então, ó, já estou aqui no Drive, né? Segundo ano aqui, vou abrir aqui uma disciplina aqui de língua portuguesa, planejamento, e vamos lá. Então, no Excel, né? Estou aqui no Excel, a gente vai em localizar e selecionar, né? Já aqui no Drive, nós temos que ir em editar, tá bom? Então você vai lá aqui no menu editar, aqui está escrito, ó, localizar e substituir, você pode usar o comando Ctrl+H,
e aí vai abrir essa janelinha para você, localizar e substituir, tá? Você vai colocar aqui a habilidade que você quer, né? Então, 02 língua portuguesa 15, por exemplo, e eu vou clicar em procurar, tá? Não aperta nesse botão substituir, nada, vai procurar. Pronto, ó, já achou, tá vendo aqui? 0215, cantar cantigas e canções estabelecendo ao ritmo e a melodia, obedecendo ao ritmo e a melodia. Pronto, concluído. Então veja que é bem simples, tá? Botão editar, localizar, coloco a habilidade que eu quero e procurar, beleza? E aí você pode estar escrevendo aqui. Como eu disse num outro vídeo aí, para editar no Drive é até mais fácil que no Excel, né? Você clica aqui na célula e você já pode sair escrevendo, né? E quando você escreve aqui, ó, por exemplo, mapa, né? 2022, você pode, tirou, né? Se você quiser colocar um hífen também, não tem problema nenhum, ó. Coloca o hífen aqui, não precisa dar espaço e a planilha do Drive não entende que é uma forma. Então no Drive é até mais fácil. Como é que eu faço para escrever embaixo? Continuar o texto embaixo, né? Eu preciso ficar dando espaço? Não. É a mesma coisa do Excel, tá? Eu Alt Enter, e aí eu coloco aqui, ó, objeto 2, aí eu vou escrever, né? Alt Enter, livro didático, aí eu vou escrevendo um embaixo do outro, tá bom? Se apertar Enter, você sai da célula, tá? Cuidado para não apagar o texto que está aqui. Se caso acontecer isso, né? Sem querer você apagar um texto, basta você apertar Ctrl Z, né? Ou a setinha desfazer, tá ok? Então fica aí as dicas, espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas, tá bom? Ok? Mas qualquer coisa pode também procurar a gente lá pessoalmente, tá? Então é isso, gente. Fica com Deus. Até a próxima.